Pessoal, então, intelectuais, né? Quem se importa com os intelectuais? Essa pergunta eu coloquei, ela é bastante capciosa, né? Evidentemente, porque há vários sentidos, né, que a gente pode responder para ela, assim, dependendo do tipo de intelectual que você está falando, dependendo do que você quer dizer por importar-se, né, com os intelectuais, a gente vai dar respostas distintas. Então, eu sei disso, né, é justamente para instigar essas reflexões, né, que eu levantei a questão. Então, desde já, né, deixa eu explicar quem são os intelectuais de quem eu estou falando, né? Deixa eu ver o pessoal comentando aí. Pessoal, o áudio tá ok, né? Só vocês me falarem depois aí se o áudio tá tudo bem. Mas enfim, quem são os intelectuais aqui? Tá? Deixa eu já fazer uma distinção importante, né? Porque de repente alguém pode se confundir aí. E é importante também para ninguém se sentir ofendido, né? Caso seja de outras áreas aí. Por intelectual, eu me refiro a aqueles pesquisadores, investigadores que lidam com o que, por exemplo, a gente chama de questões fundamentais da vida, né, ou questões últimas da vida, ou com aquelas questões estruturais de uma visão de mundo, ou de uma cosmovisão, né? Então, e aí o intelectual é o que lida mais diretamente com essas coisas. Então, seria assim, nomeadamente, o filósofo, né, o historiador, o sociólogo, até o psicólogo, antropólogo, né, teólogo. Então, todos esses investigadores lidam. O cientista, ciência natural, né, lida com alguma coisa nesse sentido? Lida, né? Em certo sentido ele lida, mas quando ele lida, normalmente ele extrapola o campo da investigação científica em si, né? Por exemplo, filósofos analistas chamam isso de filosofia interna da ciência. Então, por exemplo, uma coisa é um investigador da biologia pensar sobre, fazer um doutorado lá em alguma área específica, né? E aí outra coisa é uma teoria da evolução, outra coisa são as implicações morais, e aí você tem teorias sobre a gênese da moralidade pela evolução naturalista, né, e tal, a qual eu rejeito, evidentemente, e assim por diante, né? Mas quando ele começa a falar sobre essas outras questões, a gente vê que ele está entrando no campo dessas questões humanas, né? Ou ciências do espírito, de qualquer jeito aí que vocês quiserem. Então, esse é o recorte, tá? A gente não está falando, evidentemente, do cientista natural, embora as ciências naturais sejam consideradas, né, inevitavelmente nessas discussões dos intelectuais. Mas como ela influencia a nossa vida, né, isso é bem mais fácil, bem mais claro, né? E nos nossos tempos, assim, é mais fácil o pessoal pensar numa importância do cientista, né? Não é contestável assim. Né? Ninguém fala assim, ninguém se importa com o cientista, né? E tal. Não, as pessoas se importam. Principalmente quando a ciência deles existe sempre uma expectativa dela ser traduzida em tecnologia, né? Então, quando a gente fala assim, estou descobrindo alguma coisa sobre a ciência e assim por diante, e tal, a gente sabe o valor disso aí. O valor é que isso vai se tornar. A gente tem expectativa que vai melhorar seu computador, vai melhorar a internet, vai melhorar o banho, sabe? Qualquer coisa assim, sua saúde e assim por diante, né? Então. Mas o meu cachorro tá. Bom, e aí isso não é contestável, então. Mas o intelectual, né? O intelectual nas áreas das humanas, esse sim a gente questiona, né? Qual o valor dele, ok? Então a gente vai estar dentro desse recorte, desse prisma aí para
ficar mais claro, né, e não haver confusão. Não quero dizer, portanto, deixando bem claro que o cientista, quem mexe com ciências naturais, não é o intelectual, né? Sei lá, até alguém que mexe com ciência da computação e tudo mais, bem, é claro, é um estudioso, é um pesquisador e assim por diante, né? Mas não está tratando das coisas que eu estou me referindo especificamente, ok? Bom, o que caracteriza esse intelectual? Né? É meio que óbvio, mas a gente precisa pontuar, né, para ficar mais claro, assim. Então, vocês imaginam assim, né? O intelectual, ele é um cara que vai se dedicar a pesquisar e investigar o que outras pessoas pensaram sobre o assunto, né? E no final das contas ele vai tentar dar a sua opinião, sua posição e assim por diante, ok? Então, basicamente é isso, né? O intelectual ele vai investigar um recorte também, um assunto, né? Mais ou menos específico. Ele vai, na medida em que ele vai ascendendo, né? Na pesquisa, ele vai afunilando, né? O recorte dele. Então, ele começa numa graduação, né? Com uma coisa mais ampla, e depois ele vai subindo, né, aumentando para coisas mais restritas, cada vez mais restritas, tá? Então, geralmente é assim. E aí ele, portanto, ele supostamente, né, e essa é a questão, mas supostamente ele pegou alguma questão, né, importante da vida aí, da nossa vivência e assim por diante, e ele investigou mais do que a pessoa que não fez essa investigação, mais do que o homem simples, o não intelectual, ok? Essa é a ideia geral aqui de um intelectual. Então, ele avança em alguns recortes e assim por diante, ok? Até aqui eu acho que não tem muita coisa assim a discutir, muita coisa a esclarecer, né? E aí é que vem a grande questão aqui. O que eu tenho a ver com esses caras, tá? E aí eu quero fazer uma afirmação bem categórica, talvez muitos conheçam, né? Mas que pode inicialmente ofender alguns, que é basicamente de que você, mesmo que não os conheça, mesmo que nunca tenha ouvido falar de vários intelectuais, até com nomes difíceis de falar, né? Franceses, alemães e assim por diante, você e eu, nós somos influenciados pelas ideias desses caras. Nós somos afetados pelas ideias desses caras. Então, aquela coisa assim, que você pensa no intelectual de gabinete, tá? Aquela discussão super, hiper abstrata, e vários intelectuais assim, poxa, se dedicando lá a investigar alguma coisa, a discutir aquela coisa nas torres de marfim, né, que a gente fala. Esse cara investigando as coisas lá nas torres de marfim, o que ele decide lá no final das contas, o que esse pessoal decide, vai afetar a gente mais cedo ou mais tarde, e não vai afetar de maneira acidental, vai afetar muito. Vai afetar muito. Então, a grande questão é essa. É isso que eu quero tentar explicar, tá? Nessa questão aqui, e ver o que a gente pode fazer. Mas a questão é que, explicar como que isso acontece, tá? Mas a questão que eu quero deixar bem estabelecida é isso, assim, olha, quer você saiba ou não, quer você se interesse ou não pelos intelectuais, o que os intelectuais fazem, o produto do trabalho deles, afeta diretamente a sua vida e a minha. Fim. Né? E se afeta, faz sentido a gente falar, poxa, então isso é uma questão perigosa, né? Isso é uma questão complicada. Eu tenho que saber como que esses caras estão me afetando. Né? Se essa tese estiver correta, é claro que, de repente, interessa a todos nós o que os intelectuais fazem, tá?
Então eu tenho que provar, né? Eu quero argumentar para demonstrar isso o melhor possível e falar de alguns exemplos, talvez, se possa ajudar a ilustrar aí, tá bom? Então, é mais ou menos o seguinte, né? Deixa eu ver aqui os comentários se está tudo ok até aqui. Né? Vocês podem aí fazer comentários e perguntas que eu respondo, ok? Se está tudo bom o áudio. Acho que ninguém reclamou aqui, pelo menos eu não estou conseguindo ler ninguém reclamar, então acho que está tudo certo. Acho que tá. Não dá para ver, não. Tem um monte de coisa aqui. Então, pessoal, o que acontece? Né? Como a gente fala assim, puxa, mas como que o intelectual me afeta? Né? Como é que as coisas que eu penso, que você pensa assim, que foram ideias suas, tá? Às vezes você pensa assim, poxa, essa ideia é minha, eu pensei isso aqui com minha própria cabeça, né? E não sou influenciado por esses caras, eu nunca nem ouvi falar, né? Você pode pensar até de uma forma mais prosaica, tá? Por exemplo, a sua mãe, seu pai, né? Às vezes seu irmão mais novo, sua mãe, por exemplo, de repente se ela for simples, né? Sem muito estudo, tá? Uma tia lá mais simples, né? Uma pessoa mais simples, qualquer tal, todo mundo está sendo influenciado por esses caras, né? E essa é a grande questão, tipo, puxa, como, né? Esses caras nunca, você vê lá, assim, você pode perguntar, por exemplo, você pergunta de repente para sua mãe, você fala, mãe, o que é Derrida, mãe? Ela vai falar, que isso, né? Você fala, mãe, me fala e como a senhora aprecia as ideias do Michel Foucault, né? Ela vai falar, que é isso? Foucault, que é isso, né? Tô pensando pelo menos no estereótipo da minha mãe aqui, mas enfim, né? As pessoas não conhecem, né? Nunca ouviram falar. Talvez você mesmo, né? Não conheça muitos dos nomes assim e tal, mais influentes. Não leu, mas de repente o que eu estou afirmando é que esses caras influenciaram você. Talvez você já tenha deduzido aí, né? Como que isso poderia acontecer, né? Como é que esses caras poderiam ter me influenciado e assim por diante. Bom, existe uma forma que ele te afeta que é indiretamente, a primeira. Que é basicamente o seguinte, embora você não tenha lido, os seus professores leram. Pode ser ainda mais indireto, os seus professores foram formados por pessoas que leram, tá? Então, mais cedo ou mais tarde ali, a ideia chega até você. Ela vai descendo como numa escada, né? Às vezes diretamente. Às vezes, dependendo do curso que você for fazer lá, ele já vai te entregar esses caras mesmo. Mas, muitas vezes, isso nem é entregue assim, você nem vê o pai da criança, né? Você nem toma ciência de quem são as ideias, e tá lá seu professor, por exemplo, lá, sei lá, o jornalista também, né? O apresentador, e o pedagogo, né? Então você nem sabe como é que tá isso aí, de repente o professor dele lá na faculdade, o cara vai estar passando ideias para ele de concepção das coisas como um Foucaultiano, né? Ele vai estar passando concepções para ele da vida como marxista, muito comum, né? Nas universidades brasileiras, então. E isso de maneira crítica, tá? Isso é tomado assim como um terreno tão comum que às vezes quando você não né, quando você não assumiu, quando você já aprendeu a se desvencilhar dessas formas, desses paradigmas, né, de ver as coisas, você percebe. Mas a maioria das pessoas, né, isso já está vindo desde a escola e assim por diante, as pessoas não percebem, né? Então, você vai aprender história na escola, você aprende sempre sobre o prisma historiográfico de encaixar ou encontrar o oprimido e o opressor na história. E esse aí como grande motor. Então, o cara pode não falar, o professor pode não falar nenhuma vez de Marx, né? Mas a história inteira ali vai estar sempre salientando esses aspectos. Olha, isso aqui eram os povos oprimidos e tal, eles estavam
sendo maltratados por esses malvadões aqui, e aí as coisas foram indo até que estourou e eles, né? E aí vai procurar sempre esse ponto de erupção revolucionária na história. Tá vendo? O cara pode nem ter me mencionado. Muitas vezes o historiador na escola, né? Eu conheço várias pessoas, né, que fizeram história. Elas não leram necessariamente Marx. Tá? Pode ter uma aulinha ou outra ali, né? Sempre vai ter, claro. Mas o pessoal não leu ideologia alemã, né? Para ver o materialismo histórico, né? O pessoal não leu a fenomenologia do espírito para entender a questão da dialética do espírito e como Marx inverteu. Não fizeram esse trabalho aí, tá? Mas ele é historiador e todo mundo vai estar lá. Então, percebe? De repente o historiador lá da criança, ou que foi de repente seu professor no ensino médio, ele pode nem ter lido diretamente Marx, mas ele está pensando que ele está fazendo simplesmente história. Não, só estou fazendo história política, né? E narrando isso aí pro pessoal. Mas ele está fazendo história pelo prisma, pelo paradigma marxista, e você aprende isso como história, não como marxismo, não como dialética materialista histórica, né? Você aprende isso como história, tá? Então esse é um exemplo, né? Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, mas como essas coisas chegam até nós. Pensa no seguinte... a gente fala hoje de ideias válidas, né? E a validade aqui não tem muito a ver com lógica. É que é opinião, todo mundo tem uma opinião válida. Hoje, por exemplo, é muito comum uma pessoa mais simples possível ela falar uma coisa do tipo assim, cada um tem sua verdade. Pensa nisso, cada um tem sua verdade e tal. E isso uma pessoa mais simples, né, possível, no serviço mais simples, não qualificado, por exemplo, pensa, já ouviu falar ou já até falou isso, tá? É muito comum na nossa época falar isso. Mas essa é uma influência muito grande dos pensadores pós-modernistas, né? E isso jamais seria dito, por exemplo, por uma empregada doméstica que diz isso hoje, jamais seria dito, por exemplo, num século XIX, num lugar bastante cientificista, bastante positivista e assim por diante, né? Claro que não, isso, né? Isso seria um absurdo para uma pessoa da época. Assim. Não sei o que aconteceu, viu, gente? Para a live ter caído. Não entendo muito dessas coisas aqui, mas é isso, desculpa aí. O pessoal já está chegando, então vamos lá. Deixa eu ver aqui o ponto que eu parei. Então, era isso, assim, né? Esse exemplo que eu quis falar é que as pessoas, mesmo as pessoas mais comuns, elas recebem essas ideias, tá? E isso de várias formas. A primeira forma que eu e você recebemos é na escola, na faculdade, mesmo que a gente não esteja vendo esses assuntos. Então, os nossos professores foram formados, talvez eles leram isso, talvez eles, no mestrado, no doutorado, mais cedo ou mais tarde na academia, esses intelectuais vêm à tona. Mesmo que você não esteja nessa área, tá? Você não pode... Você pode estar numa área que não tem nada a ver com os filósofos, mas vai ter um filósofo lá nessa área, né? Dos intelectuais, vai ter um filósofo lá na pedagogia, vai ter um filósofo na psicologia, vai ter um filósofo no jornalismo, né? Não é à toa, o jornalista hoje, né, no Brasil, ele é formado como um progressista e é isso aí, né? Mas supostamente era jornalismo ali, só que a ideia é outra, né? A gente seria muito ingênuo se a gente pensasse assim que o cara simplesmente, é só um jornalista, né? Só o cara só... Não, pô, você vai ter um monte de disciplinas, né, dentro da faculdade de jornalismo que estão além de investigação do fato e transmissão, né? E você vai ter, né, isso aqui o pessoal chama de doutrinação e tudo mais, tá? E aí, tá, de repente você não foi na faculdade, sua mãe não foi na faculdade, como é que isso chega a ela? Óbvio, é um passo além só aqui. Pensa, o jornalista foi formado vendo essas coisas, né? Ele estudando isso e tudo mais. O que acontece? O que ele faz?
Pô, o jornalista ele vai dar lá no jornal e tudo mais e tal, e a forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele enxerga as notícias, a relevância das notícias, como ele conta o título, né, da matéria, o que ele vai querer mostrar, o que ele quer provar e assim por diante, as pautas, tudo isso aí está influenciado por essas coisas. E ele vai começar a passar isso. Tá? O cara do marketing, o cara da propaganda, né? Pô, de repente não tem nada disso. Ele vai começar a traduzir isso para o público, tá? Isso de formas muito sutis. Como que isso chega, por exemplo, de formas muito sutis no público em geral? Em filmes, né? Em novelas, em alguns casos assim, para uma parcela da população, evidentemente, mas literatura, né? Nessas coisas, na literatura, nessas formas, né, de representação artística da realidade, mesmo que imaginárias, você reproduz uma visão de mundo, você reproduz um ethos, né, você reproduz uma ética, uma perspectiva de como as coisas são, de como são os homens, de como são as coisas certas. E aí, na medida que você vai repetindo essas coisas para as pessoas, vai falando e tal, elas absorvem, tá? A formação, por exemplo, do imaginário moral do brasileiro é novela da Globo, né? Essa é a verdade, foi ali que eles foram formados, que as pessoas foram vendo, e você vê assim, a novela, ela testa ali um beijo, né? Não sabe, não vou falar que depois vou colocar isso aqui no YouTube e eles podem cortar, né? Mas testa um beijo ali entre dois rapazes, vamos colocar assim, acho que isso aqui não vai dar problema. E aí a galera meio que aceitou, o pessoal ainda tá, mas aí a frequência, de repente, pô, você tem um protagonista, assim, né? E aí a galera vai, né, achando mais legal e tal. E vai vendendo, sabe? A gente foi formado, assim, você vê mesmo pessoas que são bastante antifeministas, se você começa a estudar feminismo, você vê que as pessoas reproduzem essas coisas. Quando o pessoal fala de racismo estrutural e coisas nesse sentido, o que existe, na verdade, é progressismo estrutural, é feminismo estrutural, e coisas nesse sentido. Eu até coloquei isso no livro, né, que tá para lançar aí pela Senso Comum, do Chesterton, sobre filosofia política do Chesterton, né, que existe, na verdade, é um feminismo estrutural. A gente comprou o discurso e a gente acha normal, é tudo natural agora pra gente, tá? Então, mas você pode nunca ter lido Simone de Beauvoir, enfim, né, todas as feministas aí mais famosas, mas ainda assim você reproduz sem saber. Então, assim, entendam que não é à toa que a gente vive num mundo abertamente progressista. Que coisas que, por exemplo, iam ser consideradas bastante indigestas há 20 anos atrás, tá? Há 10, 15 anos atrás, hoje se tornaram assim padrão comum e até sinalização de virtude, tá? Eu vou falar, eu quero fazer uma outra live ou vídeo, né, sobre essa questão das palavras gatilho e da disputa na linguagem, como isso influencia a gente, né? Não sei se isso aí também é um tema que interessaria muito as pessoas, assim, porque do jeito que anuncia, parece também que não tem nada a ver, né? Nossa, que tem técnico e tal, não, mas tem tudo a ver, né? Por exemplo, o anseio da gente em querer parecer não preconceituoso, parecer não machista. A gente, ao ceder a isso, não, eu não sou preconceituoso, não sou machista, você já está cedendo a uma série de conceitos que não, de repente, coadunam com a sua perspectiva, na melhor das hipóteses, né? Às vezes, infelizmente, mesmo que você se diga, de repente, cristão, conservador e assim por diante, você comprou as coisas sem ter nem visto, nem percebido que era errado. Então, assim, só para antecipar isso aqui, para não ficar ruim, né? Por exemplo, machismo, né? Antigamente, você tinha o cara
que batia na mulher, que era idiota, que traía mulher, que não sei o que, tal. A gente chama esse cara de idiota, nunca foi legal, né? Eu nunca vi nenhuma literatura, assim, o pessoal falando, que tranquilo, que tudo bem, né? Então, ok, né? Se for esse cara, a gente fala, não, realmente, esse cara é um truculento e tal. Só que eles pegaram a palavra, aumentaram o pacote de coisas que estão inclusas quando fala machista, né? Então, de repente, se você acha que homem e mulher é diferente, isso já é machismo. Se você fala assim, poxa, o cara é mais forte, geralmente o homem é mais machismo. Né? Então, isso não é isso que você quer. Você considera que, por exemplo, você deve tratar a sua esposa não como um brother, um cara que você vai dar um socão nele, né, e tal, sei lá, talvez não tenha as amizades mais saudáveis do mundo, mas assim, você considera ela, o sexo frágil, ok? Nesse sentido aí, físico, por exemplo, né, e até emocional mesmo. Se você fala isso, por exemplo, você abre a porta, você né, tem alguns tipos de gente, isso é machismo para eles. Muita gente vai achar que isso aí, né, é uma forma de inferiorização da mulher. E diferenciação para eles nesse sentido é inferiorização. Claro que não, né? Você fala, pô, não. Então, se for nesse sentido, ok, sou machista. Naquele outro, não. Mas nesse aqui de considerar a mulher diferente, com qualidades diferentes, isso não quer dizer pior ou melhor, tá? É claro que, já que são qualidades diferentes, ela é melhor em outras coisas e pior em outras que o homem, tá? Normalmente, isso aqui é a via de regra, né? No mais das vezes. Se isso é ser machista, a gente não tem que ficar com medo de falar, não, eu acho isso aí, então é machismo, tudo bem. Só que quando ele fala isso aí, ao você assumir tudo bem, você acaba dando a impressão que você assume um monte de outras coisas juntos, assim, que você também acha que tem que bater em mulher, que mulher é inferior ao homem, tudo mais. Não, essas outras coisas não, né? Mas então você fica nessa armadilha terminológica aí, tá? Isso é uma nota de rodapé, eu acho que eu estendi demais, eu vou falar um outro aí episódio, talvez live, talvez alguma outra coisa aí lá no canal, né, sobre isso aí. Mas tá, pronto, né, deixa eu voltar para o meu ponto aqui, mas vocês estão entendendo, né, como é que a gente é influenciado por essas coisas. Vejam isso, não é por acaso que na televisão, os artistas e tudo mais, todas essas coisas são produtos finais da discussão dos intelectuais. Tá? Como é que essas coisas, como é que a gente tem, sei lá, Pablo Vittar, né, como mulher do ano, tá? Isso seria assim uma piada de mau gosto, né, há alguns anos atrás, né? Você pensa isso aí a década de 90, década de 80, né? Seria uma piada de mau gosto, uma coisa bem assim, como é o que é mesmo, assim, tá? Você fala, ué, mas que é isso, né? Estão debochando da nossa cara? Não, estão falando sério, né? E isso chega a esse nível porque você tem um monte de intelectuais que chegaram lá atrás e começaram a vender ideias e as coisas foram se estabelecendo de pouco em pouco até que a gente foi aceitando, né? Então essa estratégia cultural aí deu muito certo, influencia a gente vive, a gente respira o aroma dos intelectuais, tá? Agora, dependendo dos intelectuais, não é um aroma agradável, e essa é a nossa situação, tá? O aroma não é agradável dos intelectuais que a gente tem respirado. Cara, isso tá em música, tá? Isso tá na música, isso tá em todo lugar, tá no banner, na arte em geral, tá na literatura, na música, no cinema, na televisão, na preocupação de todo mundo em se colocar, né, nesse ethos. Aliás, isso é intencional, isso não é por acaso que isso acontece, tá? Não é de hoje, por exemplo, que, por exemplo, intelectuais progressistas, né, principalmente perceberam que eles têm que ocupar espaço na linguagem gramsciana. Então, tanto entre os gramscianos, como também, ao que me parece, nos frankfurtianos, há essa ideia intencional, né? No Gramsci ele fala de ocupação de espaços, tá? Ele está na mídia, ele está em todo lugar, ele está na música, ele está, né? Essas ocupações de espaço que promovem, de fato, essa mudança de perspectiva da realidade, tá?
Mas assim, tem um exemplo interessante, né? Talvez seja legal aí para colocar. Se você não leu Reflexões sobre a Revolução na França, tá aqui o meu todo acabadinho, né? Burke, tem uma parte que ele conta assim, ele está explicando, né, as origens meio que intelectuais da Revolução Francesa. Revolução Francesa que eu aprendi, por exemplo, na escola, a ser um negócio super legal e tal, né? Quando você começa a estudar, você fala, opa. Então, assim, ele fala assim, olha, o que aconteceu? Os caras, não sei se a aulinha de história básica aqui, bem, né, comprimido, ninguém saia por causa disso, tá? É bem rápido. Vocês lembram, assim, que mais ou menos tinham alguns poderes, né? Você tinha um povão, o terceiro estado, você tinha o clero, você tinha, né, a nobreza, o rei e tal. Esse terceiro estado ali, né, era o povão. Você tinha também os burgueses, as pessoas, os comerciantes lá começaram a se enriquecer, mas eles não eram nobres, tá? Aí o que aconteceu? O pessoal, os enciclopedistas, né, essa galera progressista já da época lá, eles pensaram assim, olha, vamos dominar esse negócio aí, né? A gente faz o seguinte, a gente fala para os pobres que eles estão roubando o dinheiro deles e tudo mais e tal, a gente fala para os burgueses que eles deveriam ser nobres, porque eles não foram aceitos na nobreza, então resumidamente é isso. E aí a gente consegue dinheiro e público. Tá? Dinheiro é desses caras, esses que estão com a grana agora, e público. E aí, quando eles fizeram isso, eles dominaram a imprensa. Então, todo mundo que falava alguma coisa contra eles era anti-luzes, anti-ciência, anti, né, e alguma coisa, anti-iluminismo, né, anti-avanço, anti-progresso. E aí silenciou, assim, porque você não conseguia fazer uma publicação extensiva, massiva, né, que influenciasse muitas pessoas. E as ideias, portanto, contrárias acabaram sendo silenciadas, assim, né, dessa forma. Então, isso não é de agora, né? Eu até escrevi no meu livro aqui, eu escrevi assim no lado, eu gosto de escrever do lado, escrevi, puxa, Gramsci, né? Pensei, nessa época a galera já tinha essa estratégia de dominar espaços. Então, é isso, né? Querendo ou não, mesmo que não haja isso intencionalmente, sempre foi assim, o que os intelectuais decidem na cátedra, que eles discutem lá, tal, isso desce pra gente. Detalhe, isso não quer dizer que a discussão vitoriosa, a posição vitoriosa, tá? Porque muitas vezes é a posição mais benquista, mesmo que ela perca nos argumentos para outras, tá? Isso aqui é importantíssimo, né? Porque você pensa assim, mas é a resolução dos conflitos deles lá. Não é assim que funciona, tá? Não é assim. Existe uma série de fatores, entre os quais influencia até mesmo dinheiro, poder, influência, que vai fazer uma ideia realmente, né, ser transmitida ou não, tá? Então, pronto. Que mais eu tenho que falar aqui? Olha, aí você pergunta o seguinte, beleza, a gente tem que, eu já comecei falando isso, a gente tem que dar ouvido a esses intelectuais? Não necessariamente, né? Porque o cara pode passar muitos anos pesquisando uma coisa ruim. Isso acontece, né? Eu posso, por exemplo, vamos supor que o intelectual, por exemplo, progressista, né, esquerdista e tudo mais, ele acha o conservadorismo e o liberalismo tudo errado, ok? Mas eu posso passar 20, 30 anos lendo esses caras, né? O tanto de livro que tem. Eles acham que não tem, tá? Mas tem muito, né? Hoje em dia há um crescimento até em títulos em português, né? Mas você tem uma série de livros pra caramba, de conservadores, assim, tal, e se tiver errado, você pode ficar um expert numa coisa errada. A gente acha que tá certo, na verdade, né? Então, assim, mesma coisa vale para eles. Então, isso aí vale do intelectual. O fato do cara passar muito tempo investigando a coisa sob determinado prisma, né, sobre a influência de determinados autores e tudo mais, isso não faz com que ele esteja mais certo do que você que não pesquisou. De fato, gente, eu não sei se vocês lembram, no Alarmes e Digressões, tem um capítulo que o Chesterton faz a diferença entre o intelectual e o poeta e o povo, né? Ele fala assim, olha, o intelectual, ele é o cara que contradiz tudo que o povo sabe, ele menospreza o povo e assim por diante. O poeta, né, os termos talvez não sejam melhores, mas o poeta é o que expressa, na verdade, a sabedoria do povo de uma forma que ele não sabe justificar, sabe explicar, né? Faz o povo parecer mais sábio, faz o povo parecer mais burro. É claro que há
há razões nos dois lados, assim, há situações em que o especialista entende mais umas coisas que o povo. Mas quando o especialista, por exemplo, começa a negar tudo que, de repente, uma sabedoria milenar das pessoas, né? Ou seja, não o povo em específico, mas a humanidade, o povo construindo sua sabedoria, por Chesterton, cristalizada nos ditos populares, né? Muito interessante a tese dele. Aí é outros 500, né? Isso aí tá no Burke também, assim por diante. Aliás, isso é outra coisa que eu quero explicar, né? Uma coisa meio difícil, assim, de entender. Em que sentido, por exemplo, o senso comum é sábio, né? Que a gente sempre vai aprender aí, que você tem a sabedoria, a inteligência, a ciência e o senso comum, que é o pessoal mais bobo, né? Mas eu vou fazer isso aí, seja numa live, seja num vídeo também lá no canal depois, né? Então, assim, depende do intelectual, né? Pode ter intelectual que ele investigou um monte de coisa e ele sabe menos da realidade do que você que não investigou, tá? E esse é o caso que a gente acha. E esse é o caso, na verdade, que está a nossa situação, né? Na minha opinião, tal como eu enxergo as coisas, tal como a gente talvez pressinta, mesmo você aí sem ter estudado, esses caras que, poxa, investigaram, né, esses negócios aí, você fala, mas eles estão negando umas coisas que você sabe que é óbvio, que é verdade ali, mas eles estão sempre tentando negar, né, essas coisas que a gente sabe que são assim e daquela outra maneira, tá? Então, o que a gente faz, né? Essa é a grande questão, assim. Beleza, então, essa situação leva a gente a fazer o quê? O que a gente pode fazer? A única solução pra gente, eu não sei se ficou bem claro aqui antes de eu chegar nessa conclusão, né? E aqui eu já vou terminando, assim. O que eu quero falar é o seguinte, olha, o que dá para você é influenciado pelos intelectuais, o mundo está como está por causa dos intelectuais, são eles os grandes motores das ideias que influenciam o mundo, que faz as pessoas agirem, tá? Esse é meu ponto. Então o ponto meu era o seguinte, essas coisas influenciam, o mundo está como está por causa desses caras, por causa desses intelectuais, mesmo que as pessoas não saibam, e a maioria não sabe, né, não sabe de onde vêm as suas ideias, assim por diante. Na verdade, elas recebem todos esses preconceitos na linguagem do Dalrymple, por exemplo, né, mas isso pode confundir, eles recebem todas essas perspectivas de mundo e da realidade, de tudo mais, dos intelectuais e depois a escada, né, que vai descendo de etapa em etapa, na arte, no jornalismo, na comunicação, nos livros, na educação direta e assim por diante. E aí chega até, finalmente, o pessoal, você, né, as pessoas ali que recebem essas coisas, né? E isso vai sendo martelado até que entra na cabeça, né? Algumas vezes é mais abrupto, a gente rejeita, mas se de mansinhos, né, e aos pouquinhos a gente vai aceitando e nem percebe, né? Vai transformando a nossa perspectiva e a gente nem percebe. E é isso, né? Então, o que a gente pode fazer? Né? Essa é a minha última questão, né? Eu quero encerrar a live apontando isso aí, né? Quais atitudes a gente pode e deve tomar caso a gente queira que as coisas mudem, né? Se você acha que o mundo tá mil maravilhas, se você acha que Anitta, né, como a popstar, a artista brasileira representante da mulher e tal, então você não vai querer, né, de repente, fazer as coisas que eu vou falar aqui. Você acha que, na verdade, está tudo bem, né? Mas se você fala, poxa, tem alguma coisa muito errada, isso aí é um mundo ruim, né? As coisas estão ficando cada vez piores. Então, temos que fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? Eu falava do Olavo, eleger o Bolsonaro vai adiantar alguma coisa, mas não vai adiantar muita coisa. Por quê? Porque, por exemplo, o próprio deputado, ele às vezes nem é um intelectual, às vezes um cara, pô, tem nada a ver, né? Você tem deputados aí das mais variadas profissões, né, anteriores ou até concomitantes, né, à ação de parlamentar. Então, assim, ele foi influenciado, ele recebe isso aí também, sabe? A maioria criticamente, assim, ele é influenciado, ele recebe, ele reza a cartilha, o ethos, né? Então, o que a gente pode fazer, tá? Essa é a questão. Já vimos, já foi aprendido, né, por nós brasileiros, assim, que não adianta só a política, isso é importante, pô, isso é super importante, em quem que a gente vai votar, e assim, porque a gente aprendeu, né, o brasileiro aprendeu que
não adianta só um presidente, você precisa de deputados, né? Você ainda escora num problema, de repente, de um outro poder, né? Um dos outros poderes que pode atrapalhar. Então, o executivo, então, né, tem muita dificuldade aí. Mas o ponto é, quando eu vi o Pondé, cara, né, não sei se vocês gostam dele assim tal, eu vi o Pondé falando assim que para a gente ter uma mentalidade conservadora, espraiada, né, para a gente mudar a situação do progressismo assim, imanente, né, em toda a nossa sociedade e cultura, e falou, aí vai muitos anos ainda. Eu acho que na época ele falou 50 anos, na época eu falei, poxa, que exagero. Talvez, isso é desanimador por um lado, mas por outro lado, enquanto a gente continuar deixando as coisas como estão, esses 50 anos vai sendo sempre adiado. Daqui a 50 anos, no ano que vem a gente vai falar daqui a 50 anos, daqui a 30 anos. E a depender da nossa interação com isso, é que as coisas vão mudar de forma mais rápida. Mas a gente tem que entender que é necessário, fundamentalmente, mudanças educacionais, culturais. Que eu estou falando isso? Mudar lá na escola do seu filho, sei lá. Bom, talvez, sim, né? Você pode ser um professor, por exemplo. Você pode tentar ser um professor na universidade, um professor nas escolas. Isso aí é um jeito de atacar de frente a questão, né? E dar uma perspectiva diferente. Mas há várias formas disso acontecer, né? Eu não sei, você, né, que está vendo, assim, você até me responde se esse é o caso, mas, por exemplo, você conhece quantos dos nomes, assim, você se considera mais ou menos aí cristão, conservador, alguma coisa nesse sentido? Você conhece quantos nomes, né, no Brasil, por exemplo, de intelectuais dedicados a fazer isso? Talvez você conheça muitos deles, mas, tristemente, muitas pessoas não conhecem, sabe? Um monte de gente, assim, então, ela acaba, no final das contas, sei lá, né, ela quer procurar alguma sabedoria, alguma coisa assim, né, uma visão mais profunda sobre as coisas. Ela vai ver carnal e cortela. Talvez seja você, talvez você pense assim, poxa, né, filósofos brasileiros, carnal e cortela, né? E o que eu te falar assim, não é, né? E se você é conservador e tal, você deveria saber que esses caras são ampla e abertamente, diametralmente opostos a tudo que você acredita. Uai, mas e o intelectual, então, o que o Chesterton chama de poeta, e o intelectual que represente minhas ideias e tal? É justamente isso que eu estou falando, né? A gente precisa de conhecer esses caras, deixando aqui bem claro, né, em direto ao ponto. Conhecer os caras, apoiar o trabalho dos caras, tá? Então, assim, você seguir as páginas, né, YouTube, Instagram, né, o que mais tiver aí, o Twitter dos caras. Twitter é Cracolândia, né, sei lá, mas quer animar, né, tiver fôlego aí para isso, mas você tem que seguir esses caras, ver o que eles produzem. Tá? Você tem, por exemplo, uma série de pessoas, nossa, muita gente conservadora e tal. E depois você tem grandes nomes, né? Assim, poxa, caras geniais. Os caras não têm audiência. Não tem audiência. Isso é muito triste, né? O Olavo é o cara que rompeu com essa bolha. A importância dele é... O Olavo é um intelectual de direita, ali, vamos colocar assim. E ele ganhou uma expressão, né? Mas a gente tem muitos outros aí, inclusive nascentes, né? E que a gente ignora, tá? Então, assim, claro, isso é uma forma de vender meu próprio peixe? Tá? Então, assim, pô, né, vejam nossos vídeos lá, eu tô tentando, né? Eu tô tentando contribuir de alguma forma para isso aí. Mas tem outros caras, né? Tem muitos outros caras que talvez o pessoal não conheça, né? Então tem o nosso canal, eu vou tentar fazer isso aí, né? Dar algum tipo de apoio do jeito que for, mas poxa, tem muitos nomes assim, sabe? Eu pensei assim rapidamente, aqui não tem ordem de importância nem nada, eu tenho que comentar alguns nomes aqui rapidamente, mas assim, tá? Não tem nada, isso aqui não é uma lista exaustiva nem nada, né? Mas Olavo de Carvalho, então muitos conhecem e tudo mais, né?
E que eu não estou falando, gente, para endeusar os caras e tudo que eles falam é verdade e tal, tá? Não é isso. Você vai ouvir criticamente, o melhor que você puder e tal, mas ouça vários deles, né? São assim, pessoas conservadoras, né, assim por diante e tal, brasileiras, né, que você precisa conhecer. O Olavo é bastante conhecido, acho que todo mundo, assim, sabe? Acho que ninguém o desconhece, né? Mas o Flávio Morgenstern, do Senso em Comum, aliás, né, se o Morgenstern um dia assistir isso aí, o Senso em Comum, gente, Senso Comum não é uma rivalidade, né? Eu não sei o motivo lá do senso em comum para eles e tal, né? Mas o Morgan gosta do Chesterton, né? Então ele não se oporia à ideia de senso comum do Chesterton, imagino eu. Mas o Flávio Morgenstern é um cara. Alex Catarino fez uma palestra na UFO, né? O professor Ladens Xavier chamou ele e ele, puxa, eu fiquei impressionado. A cultura, a erudição sobre o cara, sobre conservadorismo, assim, sabe? Poxa, é desconhecido, sabe? Muita gente não conhece o cara, né? E isso é bastante lamentável, né? Muita gente que se conhecesse gostaria, né? O Dr. Joel Gracioso, inclusive, teve na banca, né, do meu mestrado. A Campaiolo também é outra, por exemplo, assim, puxa, sobre o feminismo, acho que ela é uma das gigantes, né, acho que todo mundo também conhece, né? Campaiolo não precisa de falar muita coisa. O Flávio Gordon, Rodrigo Constantino, também são pessoas bem famosas. Tem um rapaz, né, o cara deve ser uma idade, mais ou menos, assim, que é o Guilherme Freire, que também está ficando bastante famoso por causa do Brasil Paralelo, né, o Rafael Nogueira, esses caras. Tem uns outros caras, véio, que eles são, assim, de direita, conservadores, mas eles acabaram assumindo papéis políticos diferentes, né, perspectivas sobre a política diferente desses outros que eu mencionei, né, em alguma medida, em algum grau, mas que, cara, a gente lê, por exemplo, às vezes você lê um cara, um ateu, ou um esquerdista, e tá tudo bem se ele discorda muito mais de você, radicalmente, às vezes você até aprecia, gosta e tal, né, então, por que não ler esses caras, né, são também geniais, né, porque que são, nomeadamente aqui, o Francisco Ratzo, né, então, assim, eu acredito que boa parte do pessoal aqui seja partidário, né, do Bolsonaro e assim por diante. E aí você vai ver o Ratzo falando mal do Bolsonaro e tudo mais, né? E tudo bem, cara, né? Se você discordar, não rejeite o cara como se aquilo resumisse tudo que ele pensa, né? Eu aprendi muito já. O Ratzo tem um livro sobre o aborto, né? Que é um dos mais importantes aqui em português, né? Para nós, de acesso para nós, assim. Gabriel Ferreira, que é amigo dele, conhecido pelo Ratzo também, especialista em Kierkegaard, um gênio, né? Você tem o Pondé, né? O Pondé se meteu mais, né? Recentemente, ele escreveu uns livros bem mais populares, né? Mais provocações, assim, menos técnicos. Né? E de vez em quando ali ele dá uma opinião ou outra ali que você fala, mas ele é um cara que pensa assim muito livremente, né? Imagino eu. E apesar, portanto, das minhas discordâncias, né, dele, até de qualquer um desses outros, assim, pô, eu vou sempre ver, né, ele sempre tem alguma coisa muito interessante para comunicar, é um cara que leu muito, né, e tem umas posições muito próximas, né, da minha e tal, então, o Pondé também é famosão, né, então, assim, esses caras aqui que eu mencionei, a Esmo, eu fiz uma listinha, falei, eu não vou ficar fazendo essa lista gigantesca, não, o pessoal vai conhecendo aí, né? O importante é você ter a intenção. Pô, eu quero aprender, eu quero ver esses caras, eu quero... Quem são esses caras? Falou um nome aí que eu não conhecia, né? Deixa eu investigar e tal. Tem o nosso canal também, tá? Humilde, começando agora e tal. Mas dependendo do apoio do pessoal, pode ser uma outra força, né? Eu tenho aí meus diplomas, né, que não provam nada e tal, mas pelo menos sugerem, né, pô, é um cara estudado, um cara que vou seguindo meus estudos e tudo mais, então, assim, poxa, não seria de repente interessante você ter um filósofo, né, um cara com formação filosófica aí, com posições conservadoras e tal, defendendo isso no YouTube? Você tem uns ou outros ali e tal, mas pensa em comparação. Pessoal, isso é importante demais. O pessoal progressista, eles apoiam os intelectuais deles. Eles têm muito apoio,
Tá? E não precisa fazer uma live dessa aqui para falar. Todo mundo já considera eles super importantes, né? Eles já têm todo e a gente, poxa, muitas vezes a gente não apoia os nossos intelectuais, os caras que pensam como a gente, nem conhece, né? E de repente a gente acaba sendo dobrado em uma coisa ou outra ali sem perceber porque a gente ficou ouvindo só esses outros caras, né? Então a gente tem que conhecer esses nossos intelectuais e apoiá-los e assim por diante. Como eu falei, né? Isso aqui, bom, é claro que tem um aspecto de vender meu peixe e tudo mais, mas não é só isso, né? Então, eu tô citando um monte de outros caras aí, né? Não sei se vão assistir, né? Mas, puxa, assistam, né? Esses caras, procurem aí se eles têm canal, se eles têm página aqui no Instagram e tudo mais e tal, e comece a seguir esses caras, né? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Porque antes de você cuidar da formação, da educação, da cultura, da formação da cultura, você tem que cuidar da formação sua particular. A formação dos seus valores, das suas ideias. Então, tem que começar você aprendendo essas coisas, aí você, tá aprendendo, tá gostando, passa para outra pessoa, né? Tem que fazer isso, né? Comprar os livros dos caras, tá? O fenômeno, assim, Bolsonaro, ele deu uma... Ele teve uma importância, né, cultural como um ensejo, né? O que eu quero dizer com isso? Até recentemente, assim, conservadorismo era uma coisa que ninguém entendia muito bem. A maioria das pessoas pensavam conservadorismo, talvez você possa pensar hoje ainda, na definição de um progressista, tá? Então, se falasse conservador, vocês pensavam num retrógrado, num cara que não quer que as coisas melhorem, que quer manter o status quo, e um monte de coisa assim, tá? Um monte de espantalhos. Então, assim, essa era a ideia, tá? E aí, Bolsonaro, a gente foi pensando, direita, conservadorismo, tudo mais. Então, isso deu uma oportunidade que a gente precisa. É uma onda que a gente tem que pegar. A gente precisa surfar nessa onda. O que eu quero dizer com isso? A gente surfar nessa onda, né? A gente precisa aproveitar o ensejo para, de repente, houve um interesse por esses assuntos, conservadorismo. Primeiro, política, e política leva às questões importantes sobre ética, sobre um monte de questões da vida e assim por diante. E a gente, de repente, começar a se interessar por essas coisas, estudar mesmo, não, deixa eu investigar, estudar e tal. E aí as coisas vão começar a mudar. De repente, a gente começa a aprender o hábito de leitura, pega um livro bem legal, né? Poxa, muitos, aqui eu não vou citar um específico, né, para não ser injusto com outros, assim, mas tem muitos livros legais, conservadores, lê de pouquinho em pouquinho, melhor que nada, né? Lê 2, 3 por ano, você não ia ler nenhum, né? De repente você começa a achar legal, começa a ver o vídeo dos caras, apoiar, curte, compartilha, passa para outra pessoa, tá? Isso é importante, você cuidar da sua formação e tentar influenciar o máximo de pessoas possíveis, né? Você viu, gostou, os argumentos foram convincentes, né? São de acordo ali com as suas crenças e com as suas ideias, você acha que a coisa ia ser melhor assim, você tem que fazer esse papel. Tá? E é sempre aquela velha fábula do passarinho, né? Você acha que você não vai fazer diferença, e todo mundo pensa assim e ninguém faz diferença, né, no final das contas. Então, isso aqui que eu tô falando, em alguma medida, tá mudando. Eu sei que tem muita gente, assim, não é um caso que eu tava falando, ninguém conhece ninguém, né? Eu mencionei alguns dos nomes ali que são conhecidos, relativamente conhecidos, podiam ser mais, mas são. E muitas vezes os caras são conhecidos assim só de meme, né, e tal. Ninguém nunca parou para ouvir, para ler o livro do cara, falar, esse cara é bom, né? Opa! Me pintaram o cara como idiota. Até essa pintura dessas figuras como idiotas e tal é significativo, né? Porque a gente aprendeu a olhar assim e você vê o poder da influência desses caras sobre nós, né? Como que isso é complicado. Mas a gente tem que divulgar esses caras e apoiar. Vamos procurar um diálogo, né, com a outra. Sim, né? O ideal seria que a gente aprendesse a nossa perspectiva de mundo muito bem, aprendesse a justificativa e tal, e começasse a dialogar. Se você fizer isso, eu sei assim, de muita gente, né, que é bastante esquerdista, bastante progressista, que eles não fazem ideia do outro lado da moeda, né? E que muita gente boa ali, honestamente, iria ouvir e de repente, né? Claro que você vai ter muita gente que não vai querer nem saber e tal. Mas muita gente vai ouvir e falar, né?
Quantas pessoas já não testemunhei assim, a pessoa, pô, ela tá bastante assim, esquerdista e tal, e de repente ela repensou, foi conversando, foi mostrando coisas assim, ela... Outras nem sabem que estão esquerdistas, assim, quando você mostra, fala, nossa, eu pensava essas coisas, né? Então, é importante, né? Agora, assim, muitas vezes não vai ter diálogo. Por exemplo, dentro da academia, você meio que vai forçar o diálogo. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você for fazer filosofia como conservador, não vai ter uma abertura muito grande para você. Rapidinho eles vão arrumar alguma palavra gatilho, fascista, né? Mas não sei se fascista pode falar, se não puder eu vou procurar, eu corto isso aqui quando eu pôr no YouTube. Mas, sabe, eles vão ter alguma palavra ali para te denunciar ali e acabou. Todo mundo vai automaticamente ver como um cara mau. Por mais que sua posição seja radicalmente oposta ao fascismo, mas que a posição do cara seja mais próxima ao fascismo que a sua. Na verdade, a posição dele é muito próxima e a sua é muito distante. Não importa, né? Então, essa é a visão que eles têm de você. Você já é o mal ali. Então, é muito difícil, assim, sabe? Você tem que ter uma competência extraordinária, né, para muita paciência, maturidade, né? O menino assim novo, né, de 18 anos, por exemplo, e tal, ele tem que ter muita personalidade para entrar num curso de humanas assim, se sustentar, né? Principalmente se ele estiver sozinho ali, o que é muito comum. Mas às vezes a gente tem que tentar, né? Esse diálogo ali dentro da academia, nas escolas, nos outros lugares, tudo mais e tal, são frentes diferentes de combate, né? Eu estou cerrando com isso aqui, viu? A guerra política é importante, né? Então, a produção de material na cultura e tal, e a guerra política direta é importante também. Ó, teve um pessoal ainda com paciência, obrigado aí por entrarem. Pessoal, eu vou resolver isso aqui o mais rápido possível, né, para a próxima live, não ter essas quedas aí. Mais uma vez, peço desculpas, então, para vocês aí, tá bom? Bom, mas o meu ponto era esse, né? A gente vai precisar de fazer todas essas coisas. Poxa, você gostou dessa live? Tal, vai lá no canal, né? Apoie a gente, mas não só a gente, tem um monte de canais aí que eu falei, né? E aí isso vai sendo feito e as coisas vão mudando, mas a medida, né? A velocidade que as coisas forem mudando vai depender do compromisso nosso de pensar, poxa, isso aí me influencia, tem tudo a ver comigo, né? Se eu der bobeira, se eu dormir no ponto, eu vou ser influenciado, meus filhos vão ser influenciados, meus amigos, minha família, e as coisas vão ficar bastante caóticas, né? E é ruim para todo mundo, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então, apoiar canais, né? Se você gostou, por exemplo, a sua exposição foi legal, pô, apoio nosso, né? Tô começando agora, tô aprendendo a fazer as coisas, como vocês podem ver aqui. Apoiem, né? Ajudem aí, se comprometam, né? Façam o que for preciso para a gente seguir e conseguir realmente mudar as coisas, né? Porque só no campo da política não vai mudar muita coisa. Às vezes você coloca um cara lá que o cara pensa que é de direita e tudo mais e tal, e o cara de repente se revela rapidamente e facilmente. Claro que tem os caras que são mandrake, né? A gente fala assim, que são os caras miguezeiros, só surfam na onda lá e mostram o que é e tal. Mas a gente tem que considerar o fato de que muita gente ali que se fala de direita e tal não sabe muito bem o que é ser de direita. Não é verdade? E às vezes você não sabe, né? Então é o momento de aprender. Nosso canal foi lançado para isso, né? É claro que ele é não só conservador de direita, mas é um canal cristão também. E isso eu não tenho problema nenhum em falar na página do Chesterton, né? Então tá tudo bem. Então, assim, a gente vai tentar, né, a nossa contribuição. O canal segue dependendo, né, do pessoal apoiar ou não, né? Dependendo se a gente for passando o tempo e a gente vê que não vingou e tal. Pode ser por vários motivos, né? Mas que não seja pelo motivo de só simplesmente não ter apoio, sabe? Não, gostei e tudo mais, tal, né? De repente você tem uma crítica ali construtiva, de edição, algumas coisas assim, tal, pode falar, eu tô aí aberto para ouvir, tá bom? Assim, mas se for uma coisa de boa qualidade, que a coisa não seja desperdiçada, não só o meu, quanto tantos outros. Você pensa, poxa, quanta gente aí já deve ter pensado e desistido, né? Ou quantos desses caras aí, pô, os caras não podem produzir mais, de repente mais vídeos e tal, porque ninguém apoia, a gente não vai lá, conhece o canal dos caras, conhece a página dos caras, né? Então é muito importante esse apoio, né?
Se você gostou da exposição que eu fiz, o meu pedido é apoie o nosso canal também, né? E todos esses outros aí. E aí sim a gente vai conseguir fazer alguma mudança realmente relevante no Brasil, realmente profunda, né? Que acompanhe, de repente, mudanças na cadeira, né, do executivo. Ou seja, não adianta só a gente colocar um presidente lá mais ou menos alinhado às nossas perspectivas, que isso são poderes limitados, né? Não pode fazer muita coisa. Tá bom? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, mas eu perdi muitas, né? Eu podia ter respondido nas outras transmissões aí. Se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa aqui, né? Esse é o momento. Aí eu respondo e depois disso a gente encerra. Parece que não tem ninguém, né? Comentando nada. Vamos ver. Acho que ninguém, né? Talvez aí pode procurar lá no canal, pode procurar, tem um e-mail, você procurar o canal lá no YouTube, Instituto Senso Comum. Vocês vão ver lá, né? E aí entra em canal, pode comentar num dos vídeos lá, né? Que já foi posto. Pode comentar na live, eu vou pôr a live, né? Lá, então se você quiser comentar aí embaixo, aí quem estiver assistindo a live depois também, pode comentar aí, que a gente conversa sobre esses assuntos aí e até sobre assuntos das próximas lives, né? Eu mencionei algumas aqui possibilidades e a gente vai trabalhando com isso aí, ok? Pessoal, é isso então. Obrigado aí pela atenção, né, pessoal que ficou. Desculpa aí as quedas, eu não sei o que era isso aí que está acontecendo, né? Vou tentar consertar isso aí para as próximas não acontecer. Obrigado pela paciência de todo mundo aí. Tem comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Né? Não consigo ver esse negócio, não. Achei que ia aparecer aqui do lado dos comentários, mas... Vamos encerrar assim, então, que tá legal. Obrigado, pessoal. Até mais.